Olá, pessoal. Meu nome é Gisele. Eu sou doutoranda no programa de pós-graduação em Ecologia, Conservação e Manejo da Vida Silvestre pela UFMG. E eu vou apresentar para vocês um artigo como parte avaliativa da disciplina de Ecologia de Insetos. Bom, o artigo é intitulado Avaliando a Herbivoria por Invertebrados em Dosséis de Florestas Tropicais Modificadas pelo Homem. Este trabalho é de autoria da Júlia Barreto e colaboradores e foi publicado na Ecology and Evolution em janeiro de 2021. As florestas tropicais são importantes reservatórios de biodiversidade, além de fornecerem um grande número de serviços ecossistêmicos, incluindo a geração de chuvas, o sequestro e armazenamento de carbono. A Amazônia, a maior floresta tropical do mundo, ela possui 16 mil espécies de árvores e armazena aproximadamente 86 pentagramas de carbono. E apesar de sua extrema importância, essas florestas estão sob fortes ameaças de atividades humanas, como extração seletiva e incêndios florestais. Aqui do lado nós temos dois exemplos, de imagens de florestas amazônicas. Então, embora muito esforço tenha sido feito para entender como as perturbações humanas afetam a biodiversidade ou a dinâmica de carbono, nessas florestas perturbadas, muito pouco se sabe como que esses impactos, como que seriam esses impactos nos processos de ecossistemas que abrangem diferentes níveis tróficos. E a herbivoria, ela é um desses processos ecológicos fundamentais para o funcionamento dos ecossistemas em todo o mundo. A herbivoria ela envolve mais da metade de todas as espécies terrestres e permanece subquantificada em florestas tropicais modificadas pelo homem. Ela atua como um caminho importante para o fluxo de energia das plantas para os níveis tróficos superiores e tem uma forte influência na quantidade e na qualidade da matéria orgânica transferida ao solo, afetando assim a ciclagem de nutrientes. No entanto, a compreensão das taxas de herbivoria em sistemas de florestas tropicais permanece limitado. Por exemplo, embora se acreditasse que os ecossistemas tropicais experimentassem maiores taxas de herbivoria do que as temperadas, tais padrões não foram confirmados por avaliações globais. Os autores indicaram que nesse trabalho existem pelo menos 3 lacunas de conhecimento que limitam nossa compreensão dos padrões de herbivoria nas florestas tropicais. O primeiro deles é que nenhum dos estudos examinaram como que as taxas de herbivoria respondem à perturbação humana. Existem fortes razões para se pensar que a herbivoria ela pode mudar devido à influência humana, já que determinado distúrbio ele pode alterar as densidades de insetos, a quantidade de recursos, a qualidade desses recursos, defesas de plantas e também controle top-down de herbívoros. Então, e um segundo ponto, se considerar, seria que muitos estudos se concentram na perda de área foliar por invertebrados mastigadores, mas não consideram outras formas de herbivorias mediadas por invertebrados que são amplamente difundidas em florestas tropicais, como os minadores e os galhadores. Isso pode ser uma omissão importante, já que ambos os grupos têm impactos graves em árvores, arbustos e plantações em outros lugares. Aqui ao lado nós temos 2 exemplos, acima um exemplo de inseto galhador, formadores de galhas. Logo abaixo, um exemplo do inseto minador. Então, e finalmente, a maior parte do nosso conhecimento de herbivoria em florestas tropicais ele vem de amostragens no subbosque, com poucos estudos medindo a herbivoria foliar em dossel, muito provavelmente a dificuldade de acesso a essas alturas. Isso é importante porque a grande maioria da área foliar que está no dossel, e os processos medidos em subbosques escuros, caracterizados por plantas de crescimento lento, eles são improváveis que vão refletir as mesmas condições que ocorrem nas copas das árvores. Então, a partir do exposto, os autores levantaram algumas questões. Quão prevalente é a herbivoria por mastigação em relação à formação de galhas e minas? A segunda questão seria uma forma de herbivoria, por exemplo, a mastigação, ela pode ser usada como um preditor de outras formas de herbivoria? E essas relações, elas são consistentes dentro das classes de perturbação florestal? E ainda, a herbivoria varia entre as classes de perturbação florestal? Então, para abordar essas lacunas de conhecimento, eles avaliaram a incidência e a severidade da herbivoria para 3 diferentes guildas, tanto para mastigadores,
quanto para minadores e também para formadores de galhas. O estudo foi realizado durante a estação seca, em 2015, em uma região da Amazônia, no estado do Pará, Brasil. Aqui a gente pode ver a localização do estudo, né, e também aqui a localização das parcelas. Os dados eles foram amostrados em 20 parcelas, totalizando 0,25 hectares. Essas parcelas elas foram colocadas a pelo menos 100 metros da borda da floresta para evitar os efeitos de borda e também com pelo menos 1,5 km de distância entre si para evitar a autocorrelação espacial. Elas foram distribuídas ao longo de 4 classes florestais, sendo elas as florestas primárias não perturbadas, com N igual a 5, florestas primárias exploradas, N igual a 5, florestas primárias exploradas e queimadas, com N igual a 5 também, e florestas secundárias em recuperação após o abandono agrícola, também com N igual a 5. Em cada parcela foram amostrados até 3 indivíduos por espécie, e para cada indivíduo, um galho composto de 10 folhas maduras e totalmente expostas à luz solar foi selecionado e coletado com um podador de 10 metros. Este foi um estudo em larga escala, no total foram avaliadas 196.388 folhas, né? E foi quantificada tanto a incidência, ou seja, a porcentagem de folhas afetadas, quanto a severidade, porcentagem de área foliar perdida, né, da herbivoria do céu causada por insetos mastigadores, minadores e formadores de galhas. A incidência de herbivoria no nível individual ela foi definida como o número de folhas afetadas por cada forma de herbivoria, ou seja, mastigadores, minadores e criadores de galhas, dividido pelo número total de folhas presentes em determinado ramo. Então, né, a incidência aqui, por exemplo, né, nesse galho aqui que nós temos 10 folhas, 6 apresentavam herbivoria, então a incidência seria 60% das folhas estariam herbivoradas. E a severidade da herbivoria foi definida como a porcentagem de área foliar perdida, né, para cada tipo de herbivoria. Então, para medir a severidade de herbivoria causada por minadores e criadores de galhas, cada folha ela foi avaliada visualmente e atribuída a uma das classes de dano propostas por Allen em 1989. Então, né, tínhamos desde folhas intactas até 0,01 a 1, de 1 a 5, 5 a 25 e assim por diante, até chegar em 100%. Já para mastigadores, um único observador selecionou aleatoriamente 30 folhas mastigadas por indivíduo, ou o número total de folhas danificadas, né, se ele foi menor ou igual a 30, e num total de 29.586 folhas foram selecionadas e levadas ao laboratório para análise de imagens. Inicialmente, essas imagens elas foram preparadas, né, usando o software Photoshop, e em seguida foram medidas usando o software ImageJ para calcular, né, a área foliar perdida. Então agora eu vou apresentar os principais resultados deste trabalho. Bom, em relação, né, comparando a incidência e severidade de herbivoria por mastigadores, minadores e galhadores, houve uma alta incidência, né, de danos por insetos mastigadores. Aqui a gente pode perceber a incidência, né, de insetos mastigadores em torno de 76,6%, a média, seguido por 32,5% de insetos minadores e apenas 18,6% para formadores de galhas. Também, em relação à severidade, né, os valores foram maiores para insetos mastigadores, em torno de 6%, comparado a enquanto minadores e formadores de galhas, né, estão abaixo de 0,25 aqui no eixo do Y. Então, né, a herbivoria por mastigadores ela foi considerada a forma mais dominante de herbivoria mediada por invertebrados, refletindo as tendências observadas nos neotrópicos. Então, embora os resultados eles surgiram
que herbívoros formadores de galhos e minadores possam ser ignorados, né, em avaliações de herbivorias em florestas tropicais, há pelo menos 3 razões pelas quais eles também podem merecer uma maior atenção. A primeira delas, né, a gente pode ver aqui nesse gráfico ao lado que as diferentes formas de herbivoria, elas são fracamente correlacionadas. Então, portanto, a herbivoria, né, por mastigadores, ela não pode ser usada como uma preditora confiável de outras formas de herbivoria, como minadores ou formadores de galhos, respondendo aqui a segunda questão do trabalho, né? E, em segundo lugar, os estudos que medem apenas a área foliar perdida, eles negligenciam informações sobre os custos energéticos para a planta hospedeira devido à formação de galhos ou atividades de insetos mineradores. E, finalmente, né, esta avaliação das diferentes formas de herbivoria ela não foi tão abrangente. Então, embora pertença a guildas de alimentação interna, né, não se avaliou o impacto de insetos sugadores, por exemplo, né, os pulgões, e também a herbivoria por vertebrados, por preguiças, bugios, macacos-aranhas e até mesmo os pássaros. Agora, em relação à terceira pergunta, né, feita pelos autores, esses resultados eles podem ser, em parte, explicados pelo alto nível de variação encontrado dentro das categorias de perturbação das florestas, que provavelmente englobaram diferentes tempos de recuperação, além de diferentes intensidades e diferentes extensões. No entanto, uma explicação, né, para o baixo nível de severidade da mastigação em florestas secundárias pode ser que essas espécies de plantas pioneiras que estavam presentes nessas florestas, elas compensem esses danos maiores por ter uma taxa de renovação muito rápida, né, o que reduziria a taxa de herbivoria detectável, né, no nível de folha. Ou ainda, né, o controle top-down, na forma de pressão de predação sobre herbívoros por vertebrados ou parasitoides, possa ajudar a explicar a falta de fortes diferenças na herbivoria entre as classes de perturbação. Como, por exemplo, né, aves insetívoras, embora elas sejam menos abundantes em florestas modificadas pelo homem, as aves insetívoras que coletam folhas, elas aumentam em riqueza em florestas altamente perturbadas e podem estar controlando esses herbívoros, né, através dessas coletas de folhas, reduzindo, sim, esses impactos. Os parasitoides, né, eles também têm fortes efeitos sobre os herbívoros e estes são em sua maioria generalistas e estão bem adaptados a ambientes modificados pelo homem, incluindo florestas de diferentes intensidades de manejo e heterogeneidade de paisagem. Então, em relação às variações nas taxas de herbivoria, os resultados apresentaram uma média de 6,7 de perda de área foliar com os mastigadores. Esta grande variação nos níveis de herbivoria dentro e entre os estudos pode ser devido a uma série de fatores, incluindo desde a altitude e topografia das parcelas, bem como distúrbios causados pelo homem no sistema. Mas uma das fontes de variação mais prováveis e importantes está relacionada aos diferentes métodos utilizados para avaliar a incidência e severidade da herbivoria. Por exemplo, embora seja mais difícil e demorado de implementar em grandes escalas, os estudos que rastreiam a herbivoria ao longo de um tempo usando folhas marcadas, eles geralmente retomam estimativas 3 a 5 vezes maiores do que aquelas com base em medições discretas, né? Ou seja, aquelas medições que a gente chega ao campo, né, mede ali os níveis de herbivoria, mas é uma foto daquele momento. Mas, infelizmente, realmente existe uma limitação e esse rastreamento ele torna-se ainda mais complexo se a gente pensar em avaliar dosséis, né, como foi feito nesse trabalho. Então, as avaliações de censo único de níveis de herbivoria são um método mais amplamente utilizado e eficaz em termos de tempo, né, e custo de amostragem. Então, para concluir, né, respondendo aos questionamentos iniciais, quão prevalente é a herbivoria por mastigação em relação à formação de galhos e minas, os mastigadores eles dominam a herbivoria em florestas tropicais. Mas não, os mastigadores eles não podem predizer incidência ou severidade de outras formas, né? E a herbivoria ela varia entre as classes de perturbação florestal. Nesse trabalho não foi encontrado, né, nenhum efeito da perturbação florestal na incidência da herbivoria foliar. Bom, pessoal, então é isso. Muito obrigada. Aqui está o meu e-mail. Estou à disposição para qualquer esclarecimento.